Olá, pessoal, boa noite. Muito bem, vamos aqui hoje falar não diretamente sobre os defeitos cristalinos, mas sobre uma maneira de detectarmos, estudarmos e, de certa forma, utilizarmos dos defeitos cristalinos para uma determinada aplicação. Hoje nós vamos conversar sobre a elasticidade. Eu já comentei com vocês que quando dizemos que o material está no modo elástico, ou seja, quando eu aplico uma tensão, primeiro, haverá uma deformação proporcional, né, proporcional à tensão aplicada. Isso é o que se chama na matemática de linearidade. E quando eu retiro a minha carga, a minha tensão, instantaneamente o material volta ao seu estágio original. Então, quando eu aplico uma carga, instantaneamente o material vai para um determinado estado de deformação, e quando eu retiro a carga, instantaneamente ele retorna à condição de origem. Então, o problema dessa história é o instantaneamente. Então, o material, ele sempre, mesmo estando no seu estado, seu modo elástico, ele tem um tempo que nós chamamos tempo de relaxamento, ou tempo de relaxação, aonde ele vai atingir a deformação de equilíbrio. E, da mesma forma, quando eu retiro a carga, quando eu retiro a tensão, ele vai retornar à sua posição de origem, ao seu estado de origem, depois de um determinado tempo. Normalmente, esse tempo ele é muito pequeno, é um tempo bastante curto, né? Frações de segundo. Mas ele existe. E o fato dele existir nos indica que existe um processo de dissipação de energia. Então, quando eu aplico a tensão e retiro essa tensão, se não houvesse esse fenômeno, significava o quê? Que o material ele recebe e retorna instantaneamente energia, a energia que ele recebe, energia potencial, o trabalho que ele recebe. No fim das contas, ele está recebendo trabalho. Então, o que nós temos aqui? Um problema, porque se fizermos uma aplicação de uma tensão cíclica bastante, mesmo que seja bastante, uma amplitude bastante pequena, o que significa ser muito pequeno? Significa ser ah, uma fração pequena do limite de escoamento, ou do limite de ruptura se o material ele não possui deformação plástica, né? Em torno de 1%, vai, do limite de escoamento. Muito bem. Então, se eu aplicar uma tensão cíclica de tração e compressão, eu vou ter um comportamento esterético, né? Uma esterese. E a área interna dessa esterese será, então, a energia dissipada no ciclo. E existe uma forma muito simples e muito comum e muito corriqueira de você enxergar esse processo, esse fenômeno,
E no final da aula de hoje, a gente vai quantificar esse processo. Que é quando você, por exemplo, pega uma barrinha de metal, um sininho, né? Por que o sino ele não ecoa, né? Ele não ressona, ele não emite som ah, sem parar? Alguém pode falar assim, bom, se eu colocar ele no vácuo, ele não vai dissipar energia, transmitindo a energia mecânica dele para o ar e, portanto, ele vai soar eternamente. A termodinâmica não gosta muito disso, esse tipo de... Não observa esse tipo de fenômeno na natureza. Fenômenos eternos. Não observamos isso. E mesmo que ele esteja no vácuo, mesmo que ele não estivesse no vácuo, a fração de energia que ele transmite para o ar é muito pequena. Então, no mínimo, um sino era para, se ele fosse perfeitamente elástico, feito de um metal perfeitamente, se ele estivesse sempre perfeitamente elástico, ele ressonaria umas horas. E não é isso que acontece. Então, se você pegar um sininho e bater nele, ele tem um decaimento. O som dele vai diminuindo a sua amplitude. Da mesma forma, aí já um experimento que fizeram, bom, puseram um fio, penduraram um pêndulo de torção nesse fio, colocaram esse fio dentro de uma câmara com vácuo e fizeram esse fio, né, esse pêndulo de torção, ficar oscilando, né, puxaram ele para uma determinada posição, soltaram, através de um mecanismo eletromagnético, o pêndulo continuou. Ele foi oscilando e foi tendo um decaimento, mesmo estando no vácuo, mesmo não transmitindo, mesmo em tese, a dissipação de energia dele no mecanismo seja praticamente nula. Então, essa dissipação está ocorrendo dentro do material. Certo? Está ocorrendo dentro do material. Bom, aí vamos voltar para a nossa molinha, as nossas molinhas. Né? Se o material fosse um cristal perfeito, onde todos os átomos tivessem todas as células, em todos os sítios das células, em todos os pontos das células, a pergunta que eu faço, nesse caso, então, teríamos um material perfeitamente elástico? Eu diria a vocês que isso, como eu disse, né, dificilmente seria perfeitamente elástico, mas com certeza teria um comportamento muito próximo a um sistema, porque pense bem, se todos os átomos estão se comportando como se estivessem ligados por molas, e se eu aplico uma contração, uma compressão pequena, e não fizessem os átomos se afastarem ou se aproximarem além daquela distância que os aproxima de um oscilador harmônico, né, o posto de potencial lá, então era para eles ficarem, o sistema ficar oscilando bem mais tempo do que o que a gente observa. Né? Se eu der uma martelada num trilho, né? Se eu der uma martelada num trilho, ele há um decaimento. E não é a fração, de novo, a fração do som que é irradiado, da energia que é irradiada para
formar o som. No caso desses sistemas que eu estou falando, sistemas, estou pensando em abalos sísmicos ou explosões. Não, estou pensando em uma martelada, né? Algo cujas dimensões sejam pequenas. Então, não era para acontecer o que acontece. Então, essa dissipação, ela certamente ela se dá, em grande parte, em função dos defeitos cristalinos. Portanto, reza a boa lógica que, se ela depende dos defeitos cristalinos, se eu alterar a densidade, alterar as condições do meu cristal, ou do meu policristal, do meu material, certamente eu terei uma alteração nesse comportamento de amortecimento, que a gente chama de atrito interno. Então vamos começar pensando da seguinte forma. O nosso modelo é que o sistema se comporte como um oscilador, né? Os átomos estão se comportando como osciladores. Então vamos considerá-lo como como um oscilador. Ok? Vamos considerá-lo como um oscilador. Um oscilador harmônico. Portanto, ele vai ter massa, vai ter uma massa associada a ele, vai ter uma mola e um amortecedor. Mas vamos por um amortecedor bem fraquinho. Um amortecedor bem fraquinho. Um amortecedor que seja para tem um amortecimento bem baixo, que é o caso, que é a condição que está ocorrendo de fato. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma tensão cíclica, né? Veja, não estou falando de ensaio de fadiga, não estou falando em tensões que são utilizadas nesse tipo de ensaio. Não, não, não. São tensões bem pequenas. Né? Como eu disse, percentuais, 10% no máximo do limite escópico. Nem isso. Nem isso. E vamos ver o que acontece, né? Ou o que se espera que aconteça. Então vamos lá, né? Vamos ver o que pode acontecer, certo? Pois bem, nós estamos aqui, então, imaginando o nosso oscilador, certo? O nosso oscilador, aonde o que acontece com ele? Eu aplico uma tensão cíclica, ok? Eu aplico uma tensão cíclica. Que tensão é essa? Então, vamos lá. Primeiro, que tem uma frequência angular, uma frequência, né? Ômega, você passa de angular para frequência estricto senso, multiplicando 2F, 2π sobre F. Eu tenho uma amplitude sigma zero dessa tensão. E esse aqui é uma forma de eu representar uma oscilação no campo dos números complexos. É a forma mais fácil que tem de você representar uma oscilação. Então, essa é a hora de vocês, aqueles que têm formação na área mecânica, de pegarem algum livro, uma apostila de mecânica das vibrações e darem uma comparada com o que a gente está vendo aqui.
Não vai ser exatamente igual. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, o nosso amortecedor aqui, ele é um amortecedor bem sem vergonha, bem fraquinho. Então, alguns comportamentos não vão bater. Vocês vão ver daqui a pouco. Muito bem. Então, se eu apliquei uma tensão, é de se esperar que eu tenha uma deformação, que vai responder com a mesma frequência. É o que se espera. Mas, certo? Porque nós presumimos, e isso é uma coisa que não mudou, nós presumimos que o sistema é linear, ou seja, a tensão é proporcional à deformação e vice-versa. Os dois são proporcionais. Para que isso seja verdade, primeiro, a frequência de resposta tem que ser a mesma. Segundo, né, eu tenho que ter uma relação entre as amplitudes, linear, proporcional. Então, eu vou ter como resposta uma amplitude de deformação. E quem vai aparecer aqui diferente é essa fase, que a gente chama de fase. Então, o que acontece? Essa aqui eu chamo de defasagem. Eu chamo a famosa defasagem. Que é, né, você imagina duas ondas senoidais, e uma é deslocada da outra, na coordenada tempo, esse φ aí, esse ângulo de defasagem. E esse ângulo existe porque existe dissipação. Esse ângulo só existe porque existe dissipação. Então, esse é o primeiro indício que você, né, nesse sistema, que você está tendo algum tipo de dissipação. Por isso que esse ângulo é chamado ângulo de perda de dissipação. Né? E a relação entre ε0 e σ0, a razão entre os dois, independe da amplitude da tensão que eu estou aplicando. Certo? Então, na elasticidade ideal, que a gente estava conversando, que é o que se adota como convenção, né, em geral, esse ângulo de fase é zero, é nulo. E a razão entre a deformação com a tensão fornece, é uma tradução que eu fiz, mas eu vou usar o termo em inglês, a complacência, compliance. Eu confesso que eu procurei em vários dicionários uma tradução decente. Se alguém aí da área de mecânica tiver uma palavra boa para compliance, esse compliance mecânico, por favor, me ajude. E eu vou usar o inglês, compliance, que na verdade é recíproca do módulo de elasticidade. É um sobre o módulo de elasticidade. Então, o compliance a gente usa como símbolo a letra J. Certo? Então, essa razão vai ser o compliance. No caso anelástico, então, aquele ângulo, aquela defasagem é diferente de zero. E aí, o que vai acontecer é o seguinte, a razão entre a deformação e a tensão será não vai ser mais um número real, vai ser um número complexo. Por razões óbvias. E aí eu vou usar a compliance como sendo, né, vou pôr essa estrelinha aqui, indicando que é um número complexo. E que é função da frequência. Sim, porque quando você faz a razão entre epsilon e sigma, né, o que nos resta? Né? O que nos resta é justamente esse termo I menos I φ, que será a função também de ômega. Né? Então,
só sobra esse cara aqui. Muito bem. E a razão entre as amplitudes a gente chama de compliance absoluta complexa. Seria um módulo, né? Agora, eu posso, em vez de representar a deformação desta forma aqui, eu posso representar a deformação, já que nós estamos agora no mundo dos complexos, números complexos, esse cara aqui, o epsilon zero e o sigma zero, na verdade o sigma zero ele é real, né? O epsilon zero que é imaginário, é complexo, perdão. Aqui abre um parênteses, eu sempre, às vezes isso dá um nó na cabeça da gente, parte real, parte imaginária. Pense o seguinte, tudo aquilo que é mensurável, que você consegue medir, você consegue, de alguma forma, detectar, sentir diretamente, é uma grandeza real. A parte imaginária de qualquer sinal, de qualquer evento, é uma parte que está embutida no fenômeno, mas você não consegue detectar diretamente. Mas é um bom jeito de você entender por que aquele sigma zero é real e o epsilon zero não. É complexo. Porque esse cara aqui eu meço. A amplitude de uma tensão eu sei medir, né? Mas isso aqui é consequência disso aqui. Então, houve um processo onde houve essa defasagem e, portanto, acabou. Isso aqui tornou essa história toda aqui um número complexo. Pois bem, voltando aqui, então eu vou ter a minha amplitude de deformação, tendo a sua parte real e a sua parte imaginária, y1 é a parte real, y2 é a parte imaginária, vezes e elevado a i ômega t. Vejam que eu desapareci com aquele... Opa. Vejam que eu desapareci com o φ. Né? Então, a defasagem ela vai se manifestar neste termo aqui. Nesse termo, epsilon menos i epsilon 2. Ok? E epsilon 1, ele está em fase com... Ele está em fase com a tensão aplicada. E o que era de se esperar. E o epsilon 2 está defasado em 90 graus com a tensão aplicada. Então, se eu divido essa expressão por sigma, o que eu vou ter? Eu vou ter minha compliance complexa. E aí eu vou chegar nessa expressão aqui, onde compliance, esse J1 de ômega, função de ômega, é epsilon dividido por sigma zero. E IJ2 de ômega é o epsilon 2 dividido por sigma zero. Note que esse aqui, então, é a parte real da compliance e esta aqui é a parte imaginária. E essa, portanto, essa parte imaginária, o J2, a gente denomina a compliance dissipativa. Certo? Muito bem. Aí aqui a gente vê isso representado, né, através de número complexo. Veja que aqui nós temos a fase. Quando essa fase for zero, né, então o que vai acontecer? Eu vou ter somente a parte real, a parte imaginária não vai existir. É o caso da deformação elástica, idealmente elástica. E quando eu tiver uma defasagem de 90 graus, então eu não tenho a parte real. Portanto, eu vou ter só dissipação. Esse é o sentido. Então, toda energia que eu jogar
o sistema ele vai dissipar. Daqui a gente pode ver, né, usando a geometria básica, elementar, né, olhando para esses triângulos aqui que nós temos, o velho bom Pitágoras, né, vai dizer que o módulo, né, o quadrado do módulo da compliance vai ser igual à soma dos quadrados, velho bom Pitágoras, e que eu vou ter um tangente de φ, vai ser a razão entre J2 e J1. Então, agora, para quem já ficou meio, né, desconfortável, nós temos aqui, eu vou repetir o raciocínio, em vez de usar compliance, usar o módulo complexo, né? Que é definido, obviamente, em vez de ser epsilon sobre sigma, é sigma sobre epsilon. Só mudou isso. Eu vou também ter né, sua amplitude, né, e a sua fase. E esse módulo aqui a gente chama de módulo dinâmico absoluto. E aqui sim, aí, veja, o módulo complexo, ele vai ser recíproco da compliance complexa. E vice-versa. E o módulo dinâmico absoluto, né, esse módulo do módulo, ele vai ser também a recíproca da compliance, do módulo da compliance. E, obviamente, ele tem a sua parte real e a sua parte imaginária. M1 vai ser a parte real, M2 a parte imaginária. De novo, vale aquele triângulo, aquela representação angular, das fases, e de novo nós vamos ter essa relação, tipicamente trigonométrica. Então, se a gente comparar os M1, M2, J2, J1, nós vamos ver o seguinte, que J1 vai ser M1 dividido pelo módulo de M ao quadrado, que a velha e boa trigonometria vai dizer que M1 vezes 1 mais tangente ao quadrado de φ. Isso aqui a menos 1. E o J2, a compliance, a parte imaginária da compliance, vai ser M2 dividido pelo módulo do módulo ao quadrado, ou M2 dividido, que é J2, né, a parte imaginária, dividido pelo módulo da parte ao quadrado da parte imaginária da compliance. E aí o que acontece? Então, o que temos que observar? Para todas as situações, da forma mais geral, você não pode dizer que a parte real da compliance, né, eu não posso generalizar que a parte real da compliance é a recíproca da parte real do módulo. E vice-versa, a parte real do módulo não é o inverso da parte real da compliance. E também mesmo se aplica à parte imaginária. É o que eu conversei aqui. Ops. Agora, se eu tiver com uma defasagem muito pequena, ou seja, se esse ângulo aqui, o φ2 ao quadrado é muito menor que 1, isso significa o quê? Que tangente de φ, a gente pode expandir tangente de φ através dessa expansão aqui. Então, se o φ é muito pequeno, esse 1/3 de φ ao quadrado de um número muito menor que 1 é praticamente zero. Então, é uma boa aproximação. Na minha aproximação, eu estou dizendo o seguinte, eu estou desprezando essa parte aqui. Eu desprezando essa parte, né, esse φ ao quadrado aqui na minha expansão, eu posso dizer que tangente de φ é aproximadamente igual a φ. Aí, nessas condições, aí eu posso dizer que o módulo, a parte real, é próxima
ao módulo do módulo, e a parte real do compliance é aproximadamente igual ao módulo da compliance. Né? Para vocês entenderem o porquê disso tudo, vocês têm que voltar lá atrás aquelas relações complexas. Então, vocês têm que abrir esse negócio aqui e ver isso tudo como, né, como uma sequência. E aí, o que vai acontecer? Aí sim eu posso dizer que, desprezando esse termo aqui, a parte real do módulo é a recíproca, ou seja, o inverso da parte real da compliance. E para frequências baixas, né, no ômega tende a zero, uma frequências bem baixas, aí acontece, a gente vai definir o quê? Que a compliance vai ser o inverso do módulo para ômega igual a zero. Aí se a gente vê o que isso significa lá em cima. Aí isso vai dar uma constante real, que eu vou chamar de JR, que seria a compliance de relaxamento. E para frequências muito altas, da mesma forma, eu defino que, assim como a compliance ou sua recíproca, eu vou chamar de JU, que vem de um relaxed, de não relaxar. Relaxado, não relaxado. Isso vem porque há um tratamento, né? Você pode fazer o tratamento na pessoal de polímeros, a gente faz tratamento disso com sistemas viscoelásticos. Aqui a gente só precisa saber disso, que é uma construção, duas constantes. Né? Você iguala ômega igual a zero ou joga ômega no valor tendendo ao infinito. Nesses dois casos, esses números vão dar um número real. Né? Por quê? Porque as suas partes imaginárias serão nulas. Ok? E para que eu quero agora, mudando de assunto? Por que eu quero chegar nesse J2, nesse M2? Né? Por que eu quero chegar nessa parte imaginária? Porque justamente as compliances imaginárias, ou é um módulo, uma parte imaginária, seja da compliance, seja do módulo, são, né, equivalentes, a gente vai usar para calcular a energia dissipada em cada ciclo. Certo? Então, a gente sabe que a energia dissipada num ciclo, assim, a integral do ciclo de sigma, atenção, vezes em decremento da deformação, que é o que se faz, quando a gente pega uma curva de tensão e deformação e calcula a área interna dela, é isso que a gente está calculando. Aqui não tem absolutamente nenhuma... É que ali eu vou usar uma curva, uma tensão cíclica, né? Por isso que eu tenho que usar uma integral de linha. E aí, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser igual a π vezes J2, sigma zero ao quadrado. Número. Por sua vez, a energia armazenada no ciclo, porque, veja, eu tenho a parte onde o meu sistema está se comportando como uma linha, ele está armazenando energia potencial. Na hora que eu tiro a tensão, ele retorna. Então, é uma energia que é armazenada e devolvida. Então, isso aqui é calculado da mesma forma. Eu vou calcular num ciclo de ômega t igual a zero até ômega t igual a π sobre 2. De quem? Sigma de epsilon. E aí, isso vai me dar um meio de J1 sigma zero ao quadrado.
Na hora que eu fizer a razão entre delta ômega ou delta W com W, eu tenho o quê? A fração, né? O percentual de energia que é dissipada por ciclo no material. Certo? Não vou ter um número absoluto, vou ter um número relativo, mas que é muito importante, porque aí eu vou conseguir comparar sistemas. E isso vai me dar, se eu dividir esse cara por esse cara, o que eu vou chegar? 2π J2 sobre J1, porque a amplitude da tensão vai corta a corta, e vai sobrar quem? O tangente de φ. Então, como eu disse no começo, quando eu tenho essa defasagem, é a prova de que eu tenho dissipação de energia no sistema dinâmico. Então, se eu aplico uma tensão cíclica num cristal e ele tem uma dissipação, eu meço isso através da defasagem entre o impulso que eu jogo nele e o sinal que ele me retorna. Para quem gosta de eletrônica, é só fazer o análogo, né, para o circuito RLC, um oscilador RLC. Com R bem pequeno, uma resistência bem pequena. Né? Muito bem. Então, aqui, se eu medir essa defasagem, olha só, se eu medir essa defasagem, através de qualquer instrumentação, eu tenho a fração de energia que é dissipada. Aí, eu pegando a parte real, né, daquele elevado aí ômega t, eu tenho um epsilon, que é o que eu consigo medir, epsilon zero, o cosseno de ômega t, e o meu sigma vai ser o módulo complexo vezes epsilon. Aí esse é outro jeito de eu calcular, né, a dissipação. Então, o meu delta W vai ser π m2 epsilon zero ao quadrado, o meu W vai ser 1 meio de m1 epsilon zero ao quadrado, dividindo um pelo outro, eu vou chegar no 2π tangente de φ. Então, essa fração de perda de energia a gente chama é o que é chamado de atrito interno. É um termo que o pessoal, é um termo já antigo, e ele é intimamente ligado ao quando o material ele está no regime anelástico. Ou seja, ele é linear, mas possui uma dissipação. Agora, para a gente enxergar isso, né, dentro daqueles nossos modelos, vamos pensar o seguinte. Primeiro, para eu aplicar uma tensão e sentir uma deformação, num sistema no oscilador harmônico, eu trabalho com força e com que é F e X, que é a deformação do sistema fora da sua posição de equilíbrio. Aqui a gente vai pensar o seguinte. Aqui minha força elástica, constante elástica, ela é proporcional à deformação. Só que a minha constante elástica de mola é complexa. Ela é complexa. E eu vou, numa primeira análise, eu vou aplicar uma tensão, uma força A cíclica, cuja amplitude é F0 e cuja o comportamento cíclico é E elevado a I ômega t. Como eu tenho a minha constante de mola que é complexa, então
fazendo a composição, né? Colocando, né, aquela decomposição que nós fizemos, nós vamos chegar que essa força na mola é K1, parte real da constante elástica da mola, 1 mais I tangente de φ vezes x. Fica aí como exercício. Fica aí como exercício vocês chegarem nessa expressão a partir daquelas expressões que a gente estava trabalhando. Essa é uma... Para quem mexe com oscilações de estruturais, essa é uma abordagem interessante, porque nos livros, em geral, de vibrações, né, se pensa em amortecimentos razoáveis. Aqui eu tenho um amortecimento muito pequeno. E existem algumas situações que esse amortecimento muito pequeno é importante. Por exemplo, nas lâminas, né, nas lâminas, né, nas pás de uma turbina. Que um pequeno amortecimento, um aumento no amortecimento, ele vai ajudar você a ter uma estabilidade mecânica, por exemplo. Então, para os mecânicos, vale a pena fazer essa deduçãozinha aqui. A força aplicada a gente viu, né? F0 E elevado a I ômega T. A equação do sistema vai ser M, né? Velha segunda lei de Newton, de Newton. Massa vezes aceleração é igual à composição das forças, né? A resultante das forças. Então, a solução para essa equaçãozinha aqui é x igual a x0, complexo, lógico, e elevado a I ômega T. Que, por sua vez, se a gente for pegar a amplitude da deformação real, né, aí eu tenho esse θ, que é uma defasagem. Mas vejam, essa defasagem é do meu sistema massa-mola. Ele não é da mola, ele não é daquele K. Não é provocado, é pelo sistema como um todo. Né? Ok? A mola tem a sua dissipação e o sistema tem outra dissipação. É óbvio que a gente vai ver isso daqui em instantes, que há uma relação entre θ e φ. Óbvio. Mas, conceitualmente, cuidado. Aqui. E aí você, né, lá nos seus alfarrábios de vibrações, você vai ver que x0 ao quadrado, né, que vai ser o módulo de x0 amplitude complexa, vai ser essa expressão aqui. Recomendo fortemente que vocês façam gráficos, brinquem com essa expressão. Né? Eu vou mostrar para vocês onde vocês têm que chegar nessa brincadeira. E quem que é esse ômega R aqui? É K1. Quem que é K1? É a parte real da constante elástica da mola. Certo? Dividido por M. É a velha fórmula para eu determinar a frequência de ressonância. Então, essa é a frequência de ressonância desse meu sisteminha aqui. Ok? E aí? O ângulo de fase, né, θ, a gente acha ômega r ao quadrado, tangente de φ, como eu disse para vocês, dividido pela diferença entre a frequência de ressonância e os quadrados da frequência de ressonância, menos a frequência aplicada no sistema. Então, observem, obviamente, que quando o sistema se aproxima da frequência de ressonância, o que vai acontecer com esse termo? Ele vai para infinito. Né? E quando a frequência é muito baixa, é muito pequena, perto da frequência de ressonância, o tangente de φ vai ser igual a tangente de θ vai ser igual a tangente de φ. Certo? Esse tipo de historinha que é interessante
ler, né, nas expressões. Então, perto da ressonância, o que a gente faz? Né? O que a gente substitui naquelas expressões? Então, eu sei que vai ser ômega R mais ômega é aproximadamente, já que eles estão muito perto, é 2 ômega R, ou eu posso ser um pouco menos, ou quando ômega R ao quadrado menos ômega ao quadrado vai ser aproximadamente ômega R menos ômega vezes 2 ômega R. Então, quando eu tiver um ômega R mais ômega, eu uso 2 ômega R. Quando eu tiver ômega R menos ômega ao quadrado, eu uso esse termo. E os φs e os Ks serão aproximadamente iguais, né? Aproximadamente iguais. Então, e a gente considera eles constantes. Tá? São constantes. Então, aquele meu x0 fica com essa carinha aqui. Meu x0 fica com essa carinha. E ele vai depender da frequência, ele vai ser proporcional à frequência, através dessa expressão de alfa ao quadrado é uma constante. Então, fácil a gente se livrar dos trambolinhos aqui e chegar nessa expressão, e se alfa ao quadrado é coisas que eu consigo agrupar. F0, M, né? Esse 4. Faço uma álgebra e chego nessa expressão, que vai me dizer como vai variar a amplitude da oscilação em função da frequência. E aí a gente define também ômega 1 menos ômega 2 menos ômega 1 dividido por ômega R vai ser 1 sobre Q. Isso chama-se de qualidade, né? Quality, qualidade do oscilador. Isso ainda é coisa do pessoal de rádio, né? Porque, como disse, existe uma equivalência com os circuitos analógicos RLC e os circuitos mecânicos. E quando você sintoniza um rádio analógico, você, na verdade, você está associando frequências e você está chegando, faz com que aquele circuito entre em ressonância, como se fosse um sistema mecânico. Então, quanto melhor fosse o circuito, mais agudinha essa curva aqui que vocês estão vendo. E quem que é o ômega 1 e o ômega 2 é quando x0 ao quadrado, né? Ou seja, o máximo de x0 ao quadrado dividido por 2 é onde cruza com as frequências. Essa é definido, isso é uma definição, né? Não é para entender, isso é definido assim. Essa é a definição. Então, obviamente, o sistema que tem, entre aspas, uma qualidade maior, essa distância entre x1 e ômega 1 e ômega 2 é menor. Então, é uma curva mais pontudinha. Certo? E está relacionado com o ângulo de defasagem. O que é de se esperar, né? Porque quanto maior φ, significa que mais dissipação eu tenho. Quanto mais dissipação eu tenho, menor vai ser a amplitude, menor de certa forma será a amplitude do meu sistema oscilante. Né? E mais achatada será essa curva. Agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar que é um oscilador harmônico livre. Eu não faço mais, eu não excito ele com uma frequência, eu simplesmente dou um peteleco nele e deixo ele oscilar livremente. Aí o que vai acontecer? A minha equação do movimento vai ficar desse jeito aqui. A solução dela, que não vai ter mais aquele FA, né? E a solução dela vai ser x igual a x0 exponencial de ômega t. E esse ômega é um ômega 0, 1 mais i delta sobre 2π. Isso aqui vem da solução dessa equação diferencial aqui. Ou x igual a x0 exponencial de menos delta f0t exponencial e ômega 0t. Que a gente define como sendo a de t,
que é esse termo aqui, x0 exponencial menos delta f0t, vezes exponencial de ômega 0t. Esse f0 aqui é ômega 0 dividido por 2π, onde ômega 0, no caso do oscilador harmônico livre, é a frequência de ressonância dele. E delta é uma constante. Uma constante a determinar. Obviamente, ela está relacionada ao quê? Né? Então, se a gente olhar para essa expressão, fizer um gráfico dessa expressão, a gente vai chegar numa coisa assim. Então, o que aconteceu? Eu puxei lá minha molinha até A0, deixei ela puxada e soltei. Aí eu liguei o cronômetro. Aí o meu sistema ele vai oscilando até... Né, ele vai oscilando, né? A sua amplitude vai cair com A0 exponencial de menos F0, né? Menos F0t, certo? E o interessante é o seguinte, né? Aquilo que eu tinha dito, né? Que ômega 0 ao quadrado é a frequência de ressonância, que é obviamente determinada por K1 sobre ele. E delta, esse delta a gente define para φ pequeno, que ele vai ser igual a π vezes φ. Então, esse adimensional delta, né, lembrando que ele está aqui, né, está embutido nesse decaimento, dessa forma aqui, ó, o delta. Certo? Então, esse delta, se você medir as amplitudes sucessivas, né, pegar essa amplitude em relação a essa em relação a essa em relação a essa, e você tirar a razão delas, o logaritmo da relação delas, você vai ter esse delta. Esse delta, para quem já fez mecânica das vibrações, né, esse delta é chamado de decremento logarítmico. E aí, fazendo uma álgebra com aquelas equações anteriores, você chega que o φ, que é aquele ângulo de defasagem, você mediu, né, você está medindo o sinal, e é a defasagem entre o sinal de entrada, né, a excitação que você está pondo, e a saída, que aqui não faz muito sentido, aqui nesse caso não faz muito sentido, né? Onde ele está aqui? Certo? Ele está, esse φ é o φ, observem o seguinte, esse φ é o φ do material da mola. Então, ele vem do atrito interno do material da mola. Certo? Que vai ser o inverso desse fator de qualidade. Vai ser igual por conta dessas aproximações de delta dividido por π. E que, portanto, vai ser igual a delta ômega dividido por 2π ômega. Que é muito menor se o φ, né, for muito menor que 1. Ou seja, eu tiver uma elasticidade, ele não tiver amortecimento, né, material ser anelástico. Aí você fala, bom, e aí? Agora, se eu fizer experimentos. Então, esse experimento aqui é o experimento de você, do pêndulo, por exemplo. Esse experimento você pode fazer, se você pegar um cristalzinho piezoelétrico, você pode fazer em casa isso aí. Pega um cristalzinho piezoelétrico, vê se acha um amigo nerd, um osciloscópio. Cuidado que o piezoelétrico, aquelas bolachinhas de piezoelétrico que o pessoal usa de alto-falante de cartão de aniversário, aquele cara é um sensor. Então, se você medir a tensão entre ele e você ficar batendo nele, oscilar ele te dá sinal, e não é pouco, não. Você tem que tomar cuidado de conectar ele com, sei lá, com Arduino, etc., porque você vai torrar, ele dá uma tensão alta.
Então, ele é sensível. Você grudar ele numa superfície e dar uma martelada nessa superfície, você vai ver uma curva mais feia, não vai ser com essa oscilação bonitinha senoidal aqui, mas você vai ver, você vai enxergar esse decânico. E você pode, eventualmente, fitar essa curva aqui. Fitar, e você vai ter o dumping do seu sistema mecânico. Agora, se eu tenho um sistema bonitinho, que eu conheço tudo dele, eu vou pegar o dumping, né, o atrito interno do material. Se eu isolar as variáveis, se eu conhecer bem o sistema mecânico, isolar as variáveis, né, saber o que eu estou medindo, eu vou ter esse cara é dimensional. Aí o que eu faço? Eu posso fazer vários experimentos. O que eu posso variar? Eu posso variar a amplitude, eu posso variar a frequência e posso variar a temperatura. E aí o povo começou a fazer esse tipo de experimento. E olha que interessante, olha onde chegar. Então, o vírus variando tanto de um lado a temperatura quanto, né, a temperatura. A temperatura, ela aumenta para esse lado daqui. Ou aumentando a frequência de excitação, de frequências muito baixas até frequências altas, eu vou ter esses picos, esses picos. E esses picos, cada um deles é relacionado a um tipo de defeito diferente. Né? Então, esse aqui... Então, eu consigo enxergar o que nesse material? Isso aqui é de um material. De um material. Eu consigo enxergar as energias associadas aos defeitos. Porque se eu estou falando de dissipação de energia, fração de energia dissipada, de certa forma eu consigo chegar na energia que esses defeitos estão dissipando. Ou seja, na energia de ativação, na energia que eu gasto para eles se mexerem. Veja que eu estou falando desde o defeito pontual, tá aqui, ó, até, né, falando de contornos de grão, contornos de mácula, de átomos intersticiais, por exemplo, carbono no ferro, nitrogênio no ferro. E aqui você vê esse comportamento aqui para, por exemplo, para alumínio policristalino. Aqui, né, aqui eu vejo correntes térmicas. Eu posso medir, posso determinar, inclusive, condutividade térmica. Certo? Isso, então, esse aqui é uma forma de eu, e é possível, é possível eu determinar através desse experimento mecânico. Então, lá atrás, lá no começo, década de 50, 40, 30, os caras determinaram N constantes usando sistemas mecânicos muito simples. E enxergavam, veja só, estamos enxergando defeitos cristalinos. Um nível de precisão bastante razoável. Então, por exemplo, o que determina esse... Né? O que determina, por exemplo, um pico de SNUG, que é carbono e nitrogênio em ferro? É justamente o cátodo de carbono. Conforme eu vou aplicar, se eu aplico uma tensão, ele, por conta da tensão, ele vai de um sítio intersticial, vai para outro. Essa brincadeirinha aqui, ele dissipa energia. Ele precisa de energia para fazer esse saltinho. Aí eu tiro a tensão, o que acontece com ele? Ele volta para cá. Aplica a tensão, vem para cá. Solta a tensão, volta para cá. Então, cada saltinho desse aqui, ele está dissipando energia, que é diretamente ligado à energia de ativação para ele ir de um lado para outro. Eu tendo a energia de ativação dele indo para um lado para o outro, eu vou lá na minha
equação da difusão, aquela expressão que a gente obteve, e chego na constante de difusão, fazendo essa medida aqui, que é muito mais simples, milhões de vezes mais simples, milhões de vezes mais rápida do que eu pegar, por exemplo, e fazer um par de difusão e tentar medir a concentração de carbono em função da espessura da camada. É muito mais, por incrível que pareça, aquele jeito é mais impreciso. Então, veja, chegamos em um oscilador harmônico, literalmente, e chegamos nos nossos defeitos. Né? Através do quê? Através, e você enxerga por esse ângulo de defasagem, pelo atrito interno. Né? Vocês vão encontrar no Google, na literatura, vários experimentos, várias formas de você fazer isso. Muito simples. Sempre, em geral, o conceito é muito simples. Claro que tem aqueles truques, né, de instrumentação, mas em tese são muito simples. O primeiro deles foi isso que eu falei para vocês, o pêndulo de torção. Você faz um fio do material que você quer estudar, né? E aí você acopla ele um pêndulo, né? Uma massa que o incida e põe ele para girar. E com o decaimento, por exemplo, eu posso provocar uma oscilação forçada através de aplicar um campo elétrico, um campo magnético no meu disquinho e fazer com que ele tenha um determinado comportamento. Mas aí eu vou medir a tensão. Aí a posição do disquinho vai me dar a deformação. Então, aí eu consigo ter aquele sinal do epsilon, ou eu posso pegar o disquinho a partir de uma determinada posição, soltar ele, e aí ver o decaimento dele. O problema desse segundo é que eu só consigo fazer isso para uma frequência. Né? Só consigo. E qual frequência? Frequência natural. Por isso que eles começaram a acoplar um sistema eletromagnético para achar para induzir, né, a torção. E até hoje se usa esse aparato. Até hoje você tem, essa é uma das formas, né, de você fazer o que a gente chama aqui de espectroscopia mecânica. Essa é uma das formas de você enxergar. Né? Torcer o material e ver como é que ele se comporta. De novo, não é ensaio de fadiga. Não são tensões, não são amplitudes altas o suficiente para provocar, por exemplo, fadiga. Eventualmente eu posso até usar o aparato para fazer um teste de fadiga, mas não é isso. Então, é isso, pessoal. Com isso, eu encerro essa introdução, né, sobre defeitos cristalinos. Espero que tenha sido produtivo para todos. Espero que, de alguma forma, tenha servido para, ao menos, incomodá-los intelectualmente, no bom sentido da palavra. E eu, novamente, me coloco sempre à disposição de vocês para que a gente siga e vocês encerrem o curso da forma mais útil possível. Tá? E é isso, então. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, muito obrigado pela cordialidade, pela forma como a gente conviveu este trimestre. Bom, muito obrigado, então. Tchau, tchau.